Fala galera, hoje vamos falar sobre tradução em tempo real. Vamos mostrar duas ferramentas que já usam esse tipo de tecnologia, o Skype e o Google Tradutor. Hoje, o Skype contém uma função de tradução em tempo real. Em uma videoconferência, o que é falado por uma é traduzida para a linguagem da outra, facilitando muito o entendimento de quem está recebendo a mensagem. Você pode conversar com vários estrangeiros e interagir em diferentes idiomas. A tradução acontece em três etapas. A primeira reconhece a fala e a converte em texto. A segunda traduz a parte escrita obtida. E a terceira transforma a tradução em voz a partir de um sintetizador. Tudo isso é feito quase em tempo real. Outra ferramenta muito interessante é o Google Tradutor. O aplicativo de celular, por exemplo, mostra o potencial dessa ferramenta. Imagine só, você em um país estrangeiro e sem conhecimento do idioma. Com o Google Tradutor, seus problemas acabaram. Você traduz placas, imagens, interage com pessoas e muito mais. Não estamos fazendo propaganda do aplicativo. O Google Tradutor já tinha uma opção do tipo, mas muito limitada. Você tinha que tirar uma foto e só então o app a analisava para reconhecer palavras e efetuar a tradução. Agora tudo funciona de maneira praticamente instantânea. Aponte a câmera para uma placa, por exemplo, e o aplicativo mostrará a tradução ali mesmo, sobrepondo o texto original na tela. O mesmo pode ser dito da tradução a partir de voz. O Google Tradutor já tinha a capacidade de fazê-lo, mas, novamente, de maneira limitada. Você precisa apenas apertar o botão do microfone. O app ouvirá a pessoa que estiver falando, identificará o seu idioma, converterá o áudio captado em texto e fará a tradução para a linguagem padrão, ou outra que também tiver sido detectada. Tudo acontece em tempo real, como já informado. Assim, conversar fluentemente com pessoas que falam línguas diferentes tende a ser uma tarefa menos desafiadora. Toda essa tecnologia teve um início, então vamos para a parte da história. O reconhecimento de voz é uma área que cresce desde 1960. Quando esse tipo de sistema era usado somente em laboratórios, tinha uma taxa de erros elevada e um custo inaceitável para o uso em aplicações cotidianas. O reconhecimento de voz consiste basicamente da transcrição de palavras faladas para o texto escrito. A partir da década de 70, grandes investimentos na área foram feitos, o que resultou em diversos projetos e demonstrações da tecnologia, aumento do entendimento de fonética, sintaxe e de contexto. Conforme o atendimento geral aumentava, a complexidade também crescia e mais desafios eram encontrados. Outro ponto fundamental nessa tecnologia é a síntese de voz. Os primeiros registros de um sistema capaz de sintetizar voz datam do século XVIII, quando em 1979, na Rússia, Krasenstein construiu um modelo mecânico capaz de reproduzir algumas vogais. Em 1971, Wolfgang von Richthofen conseguiu pela primeira vez obter sucesso em sintetizar a fala de forma conectada, utilizando um sistema pneumático para expelir o ar de um balão e reproduzir palavras do início ao fim. Ao longo do tempo, o interesse em sintetizadores de voz se manteve. Síntese de voz é o processo de produção artificial da voz humana. Um sistema informático utilizado para esse propósito é denominado sintetizador de voz e pode ser implementado em software ou hardware. Um sistema texto-voz converte texto em linguagem normal para a voz. Outros sistemas interpretam representações linguísticas simbólicas em voz, como transcrição fonética. O futuro dessa tecnologia é muito promissor. Andrew Ochoa é um empreendedor por trás do Reveling Labs. Ele é responsável pela criação do Pilot, um fone de ouvido sem fio que promete tradução de idiomas em tempo real. Ochoa não deu muitos detalhes de como a tecnologia da Reveling Labs funciona, mostrando apenas que os fones precisam de emparelhamento com um smartphone, que aparentemente envia as frases de uma conversa para um serviço de tradução e depois a retorna para o fone de ouvido.